Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um episódio do Pode Pensar, que é um podcast voltado tanto para a galera de psicologia quanto para a galera de pedagogia. Hoje trouxemos um convidado muito especial para mim e acredito que também vai ser muito especial para vocês, que é o Henrique. O Henrique eu conheci através do meu estágio em pedagogia. Já está quase formado na área de psicologia pela Estácio de Estado do Polo da Taquara, não é, Taquara? Isso mesmo. Ele, além de atuar na mediação de alunos, né, no colégio que a gente está atuando, ele também atua em clínica. Isso, com avaliação neuropsicológica na faculdade. E hoje a Tamara vai decorrer o episódio com ele, eu também vou dar algumas palavrinhas, sobre essa interação mais profunda entre a psicologia e a pedagogia, que muitos vão acabar falando que pode ser resultado da psicopedagogia, mas que, analisando o episódio de hoje, a gente vai ver que é algo muito, muito, muito mais profundo do que só a psicopedagogia. Tamara, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Henrique, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, como a Júlia falou, a gente está no mais um episódio do Pode Pensar e eu vou estar aqui mexendo as perguntas para o Henrique. Queremos ter curiosidade, queremos entender mais sobre como funciona esse mundo da psicologia e principalmente como ele pode ser uma ferramenta utilizada para nós que estamos nos formando em pedagogia e como isso pode nos ajudar a entender melhor os nossos alunos de sala de aula. Vou começar com perguntas mais abrangentes e vou nivelando essas perguntas para a gente cada vez mais adentrando no assunto. Quais são, Henrique, os principais desafios emocionais que os estudantes eles enfrentam no dia a dia? A Júlia falou que você ainda é um estudante. Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou na prática do exercício real daquilo que você vai ter como sua profissão? O primeiro desafio é a gente botar o pé em campo, né? E observar a real situação da pessoa. É você sair do teórico e entrar na prática em si. Então, o primeiro desafio que você vai encontrar é qual é a necessidade, né? O sofrimento que aquele indivíduo está apresentando para você. E você ter essa questão de se organizar, observar e compreender, né, e ajudá-lo, né, fazer o acolhimento a ele. Então, o primeiro desafio é você organizar esse planejamento de ação, esse plano de ação. Então, a gente costuma dizer que não tem uma receita de bolo, mas a gente também tem uma certa forma de seguir para ter um certo caminho, né, a triar, a fazer. Então, a gente segue a escuta clínica, uma escuta ativa, a observação a todo momento, o acolhimento, um feedback. O feedback é o principal, é o que ajuda a gente a manter uma conexão com o nosso paciente, com a pessoa, com o mediando. Então, o maior desafio que a gente se depara, assim, como estudante, é exatamente esse, né? Como lidar com o sofrimento do outro, como eu vou agir com um plano de ação para ajudar ele, para fazer esse acolhimento. É muito legal pensar isso que você falou, mas uma pergunta que eu acho muito interessante já abordar ela agora quando você psicólogo, você consegue enxergar as desigualdades educacionais como algo que piora psicológico do aluno, ou dificulta a sua ação na vida daquela pessoa, daquele paciente, daquele aluno no campo? Você enxerga que essas dificuldades socioeconômicas, diferenças culturais, elas afetam muito a tua realidade, na tua atuação dentro da sala de aula ou no teu espaço de atuação? Então, se a gente parar para pensar nessa questão social, o ser humano é um ser social, ele depende, né, da socialização para sobreviver, visto que até na própria evolução do Darwin, né? Então o ser humano em si já é um ser social. Se a gente já é um ser social, tudo que afete a nossa socialização, o socioeconômico, né, o financeiro, a questão da desigualdade, racismo, o preconceito, tudo isso leva, né, a problemas para um indivíduo em si. Afeta aquele indivíduo, acaba tornando mais difícil. Então, sim, afeta bastante o trabalho do psicólogo, porque a gente vê que essa questão dos transtornos, ela está envolvida não só com a questão em si de um adoecimento, mas também está envolvido na questão social da sociedade, né? Que está na questão da desigualdade social, que está na questão do preconceito, está na questão do preconceito com gênero, está relacionado a tudo. E isso acaba ocasionando, como a gente pode ver, né, situações, a ansiedade, a depressão, um agravo nessa questão desses transtornos. Então, sim, a gente vê muito hoje em dia, ainda mais é uma doença do século, que está ligado, assim, a essa questão da sociedade, da desigualdade. Qual conselho você daria para nós, psicólogos e pedagogos em formação na nossa área de atuação? Qual o principal conselho que você olharia e pensaria? E, olha, isso aqui é indispensável você fazer até para longevidade da sua atuação nessa área. Posso dar 2 conselhos. Primeiro de tudo, que as pessoas pensam que como a gente mexe com questões do psíquico,
do ser humano, a gente tem que ser pessoas frias, ainda mais na área da saúde, a gente vê muito essa situação. Vocês têm que ser pessoas frias, não pode ter conexão com o seu paciente. Isso não é verdade. Trate ele como um ser humano. Sempre vai ter coisas que vão te atravessar, o que eu quero te dizer, te atravessar, te impactar, te afetar mesmo no emocional. Cabe a você, como profissional, se dizer, como no psicólogo, eu digo mais isso para os psicólogos do que psicopedagogo, te afetou, peça ajuda, encaminha aquele paciente para um indivíduo, para um profissional que, né, vai conseguir trabalhar com ele melhor, mas se permita para os psicopedagogos essa questão, não ver como um transtorno, não ver como uma pessoa problema, ver como um ser humano que precisa de um acolhimento. Esse é o principal que eu vejo lá no Vira Virou, que às vezes falta, tem professores que olham, caraca, lá vem essa criança problema, e se bobear, pensa assim, olha o doido, algo pejorativo, totalmente errado, um preconceito, mas a gente vê muito essa situação. Então pensa aquele indivíduo como um indivíduo que necessita de ajuda. Então é exatamente isso, não enquadrar o ser em um transtorno, em uma doença, e ver sim ele como um ser humano que necessita de uma ajuda e que está aí para se desenvolver e aprender como todo mundo. Henrique, foi um prazer ouvir você, foi um prazer ouvir suas respostas, foi um prazer estar aqui te entrevistando. Queria ter mais tempo, inclusive, para poder te entrevistar mais e saber ainda mais sobre o que você pensa sobre todas as coisas relacionadas à nossa área e à sua área também, que de alguma forma se conectam. Mas, infelizmente, por esse episódio é só. Galera, muito obrigada por todos que vão assistir isso aqui. Espero que vocês tenham aberto o olhar de vocês, aumentado e ampliado o conhecimento de vocês com essa conversa. Obrigada, Julinha, por estar aqui. Ela tá quietinha, mas ela não é Eu tô assim. quietinha. Complementar com alguma coisa? Não, eu quero agradecer o convite também a vocês e obrigado por me convidar, me trazer essa experiência. É incrível poder estudar e pensar em conhecer a área de vocês, porque aqui eu também estou aprendendo com vocês, aqui eu estou escutando vocês e estou aprendendo também. Então isso é muito interessante para mim e agrega muito na minha profissão. Então eu só quero agradecer. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada, amigo. Julinha, quer complementar? Acho que eu vou complementar um pouquinho, né? Tipo, só para falar como é muito importante esse abraço que nós da pedagogia estamos tendo, essa iniciativa com o pessoal da psicologia, que, querendo ou não, é um caminho que sempre vai se cruzar, independente, tipo, porque a criança tem aquele fator, tem a criança que é tanto acompanhada pelos psicólogos na escola, o que eu acho muito importante, todos os colégios terem um psicólogo para atender, quanto também vai ter fora do colégio, mas que acaba que o psicólogo sempre encontra a escola, ou a escola sempre vai atrás do psicólogo para tentar dar um apoio melhor para a criança. Agradeço mais uma vez o Henrique pela disponibilidade que ele deu pra gente, a Tamara também por participar conosco. Mas é isso, mais um episódio do Pode Pensar. Então, muito obrigada a todo mundo, espero que vocês gostem. Compartilhem com quem vocês acham que vai ser necessário esse vídeo. Curtam também, indiquem para pessoas tipo, que querem fazer psicologia, querem fazer pedagogia, ou até mesmo colegas que vocês sabem que são dessa área, ou até mesmo professores que acham que vocês precisam ter. Mas é isso, muito obrigada por mais um episódio e nos vemos na próxima, que eu espero que aconteça. Beijinho, galera. Tchau, tchau!